Olá, gente boa! Continuando com a nossa série de histórias dos times esportivos, vamos agora para a Neoquímica Arena, saber um pouco sobre o Corinthians. Antes, curta esse vídeo, se inscreva, compartilha com seus amigos e comenta com sugestões de assuntos que você queira ver nesse canal. A história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Em 1º de setembro de 1910, um grupo de 5 operários, Joaquim Ambrósio, Antônio Pereira, Rafael Perrone, Anselmo Correia e Carlos Silva, do bairro paulistano Bom Retiro, sob a luz de um lampião, às 8h30 da noite, decidiram criar um novo time de futebol, além de mais 8 pessoas que contribuíram com R$20 mil e também foram considerados sócios fundadores. A ideia surgiu depois de assistirem à atuação do Corinthians FC, equipe inglesa de futebol fundada em 1882, que excursionava pelo Brasil. Os ingleses eram chamados pela imprensa da época de Corinthians Team, mas o time brasileiro só seria batizado Esporte Clube Corinthians Paulista, depois de muita discussão e algumas reuniões. O presidente escolhido por eles foi o alfaiate Miguel Bataglia, que já no primeiro momento afirmou: "O Corinthians vai ser o time do povo e o povo é quem vai fazer o time." Da primeira arrecadação de recursos à compra da primeira bola de futebol do clube pouco tempo se passou, na verdade, apenas uma semana. Um terreno alugado na rua José Paulino foi aplanado e virou campo, e foi lá que, já no dia 14 de setembro, o primeiro treino foi realizado diante de uma plateia entusiasmada que garantiu: "Este veio para ficar." De partida em partida o time foi se tornando famoso, mas era ainda um time de várzea. Em 1913, uma dissidência entre 3 clubes que disputavam o Campeonato Paulista abriu a oportunidade para que clubes de origem popular, conhecidos à época como varzianos, disputassem a competição organizada pela LPF, e o Corinthians ganhou o direito de disputar pela primeira vez essa competição após vencer uma seletiva contra o Minas Gerais, representante do bairro do Brás, e o FC São Paulo, do bairro do Bixiga. A estreia corintiana no Campeonato Paulista foi contra o Germânia, no dia 20 de abril de 1913, em duelo que terminou com vitória adversária, pelo placar de 3-1. Nos 4 jogos seguintes, foram 3 derrotas, para Internacional, Americano e Santos, e um empate, Ipiranga. A primeira vitória ocorreu no dia 7 de setembro, 2-0 contra o Germânia. Nas 3 partidas seguintes, mais 3 empates, com Internacional, Ipiranga e Americano. Ao final do Paulista de 1913, o Corinthians terminou na 4ª colocação, com 6 pontos ganhos, 1 vitória, 4 empates e 3 derrotas, 8 gols a favor e 16 contra. De positivo, o time revelaria 2 futuros ídolos, Neco e Amilcar. A temporada seguinte seria marcante para a história corintiana. Com apenas 4 anos de existência, o time conquistou seu primeiro título, o Campeonato Paulista de 1914, organizado pela LPF. O Corinthians sagrou-se campeão de forma invicta, com 10 vitórias em 10 partidas, 37 gols marcados e 9 gols tomados. Com 12 gols, Neco foi o artilheiro da competição. A equipe que conquistou o primeiro título da história corintiana era formada por Sebastião, Fúlvio, Casimiro II, Polício, Bianco, César, Américo, Pérez, Amilcar, Aparício, Neco, entre outros. Ainda naquele ano, o Corinthians realizou sua primeira partida contra uma equipe estrangeira, o Torino. Os italianos venceram por 3-0. Nas décadas de 1920 e 1930, o Corinthians firmou-se como uma das equipes mais importantes de São Paulo, rivalizando com o Clube Atlético Paulistano e a Società Sportiva Palestra Itália, Futuros e Palmeiras. No período, o clube arrematou 9 títulos paulistas, sendo 3 tricampeonatos, feito jamais alcançado por outro clube paulista. Além de Neco, que jogou no clube até 1930, Rato, Deudebio Tuffi, Grané, Teleco, Brandão e Servílio de Jesus despontaram como grandes ídolos do clube no período. Em 1941, o Corinthians novamente conquistou o Campeonato Paulista. O título só não foi de maneira invicta por conta de uma derrota,
na última rodada, contra o Palestra Itália. O time era ótimo. E a linha média, Jango, Brandão e Dino, impecável. A festa do título corintiano foi realizada no recém-inaugurado estádio do Pacaembu. Contudo, nos 9 anos seguintes, o Corinthians viveu um jejum de títulos paulistas. Sem conquistas estaduais, o Clube do Parque São Jorge consolou-se em levar por 4 vezes a Taça São Paulo, em 1942, 1943, 1947 e 1948, torneio que reunia os 3 primeiros colocados do ano anterior. Sem ter à disposição seu poderio técnico dos últimos 5 anos, o Corinthians foi vice-campeão paulista 5 vezes, sendo 3 delas seguidas, entre 1942 e 1950, numa época de ascensão do São Paulo, liderado pelo atacante Leônidas da Silva, como nova força no futebol paulista. Mesmo com a contratação de nomes de peso no futebol nacional, como a do zagueiro Domingos da Guia, aos 32 anos, em 1944, ou dos atacantes Milano e Hércules em anos seguintes, o Corinthians amargaria quase uma década sem conquistas importantes. A situação só começaria a mudar a partir de 1949, quando uma nova geração de pratas da casa foi conduzida pelo técnico Rato, o mesmo Rato campeão como jogador na década de 1920, ao time principal. Os frutos seriam colhidos na primeira metade da década seguinte. Após um período sem grandes êxitos futebolísticos, o clube renovou sua equipe para a década de 1950. Jovens formados nas categorias de base do Corinthians, como Luizinho, Cabeção, Roberto Belangero e Idário, juntaram-se a jogadores como Baltazar, Carbone, Cláudio e Gilmar, formando um dos melhores times da história corintiana e do Brasil. Essa equipe foi campeã do Campeonato Paulista, 1951 e 1952, do Torneio Rio-São Paulo, 1950, 1952 e 1953, e da Pequena Taça do Mundo de 1953. Foi também com essa geração que o clube saiu do Brasil pela primeira vez em sua história, tendo vencido um amistoso no Uruguai contra um combinado local, por 4-1, em junho de 1951. No ano seguinte, o time excursionou pela primeira vez à Europa, com partidas amistosas na Turquia, Suécia, Dinamarca e Finlândia. O saldo foi de 9 vitórias, um empate e uma derrota. Em 1953, o time deixou a disputa do Campeonato Paulista daquele ano, preparando-se para o torneio do ano seguinte, que celebraria o 4º centenário da fundação da cidade de São Paulo. Naquele ano, o clube disputou a Pequena Taça do Mundo, torneio que acabou por conquistar, sendo este o primeiro título internacional do clube. Em 1954, o Campeonato Paulista daquela temporada despertou grande interesse em todos os clubes e torcedores, porque comemorava o 4º centenário da fundação da cidade de São Paulo. Para a época, era considerado o título paulista mais importante da história. Um empate contra o Palmeiras garantiu a conquista de um dos títulos mais importantes da história alvinegra, que coroou a geração vitoriosa dos anos 50. A década de 1950 ainda marcou internacionalmente o clube. Entre 1951 e 1959, o Corinthians disputou 64 partidas contra equipes estrangeiras, com 47 vitórias, 10 empates e apenas 7 derrotas. Ficou invicto por 32 jogos, de 1952 e 1954. No final da década de 1950, assumiu a presidência do clube por voto direto dos associados Vicente Mateus, que comandou o Corinthians durante 8 mandatos. No Campeonato Paulista de 1961, o time fez uma campanha tão pífia que foi apelidado por torcedores rivais de Faz-me rir. O clube apostou na contratação de craques que chegavam ao Parque São Jorge como salvadores da pátria, mas que acabaram não vingando no time, como Almir Pernambuquim em 1960 e Mané Garrincha em 1966. Mas aquela década também marcava o surgimento de Roberto Rivelino, o reizinho do parque. Embora tenha vencido apenas um grande título pelo timão,
O torneio Rio-São Paulo de 1966 é considerado o maior jogador da história corintiana. Em 1966, na tentativa de acabar com o jejum de títulos no Campeonato Paulista, a diretoria corintiana contratou o zagueiro Ditão e o volante Nair, que vieram da Associação Portuguesa de Desportos, além do atacante Garrincha, que chegou ao Parque São Jorge com 32 anos de idade. Na época, a verba destinada ao departamento de futebol foi recorde e o jornal A Gazeta Esportiva passou a tratar o time como o Timão do Corinthians, e assim nasceu o apelido que acompanha o clube até hoje. Ainda no final da década, o Corinthians venceria o Santos, após quase 11 anos sem vitórias sobre a equipe de Pelé em edições do Campeonato Paulista. Paulo Borges e Flávio fizeram os gols dessa vitória corintiana. Em 1970, depois de uma conturbada negociação com a Portuguesa, o Corinthians contratou o lateral Zé Maria. O jogador havia sido campeão mundial com a seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo de 1970, no México, na reserva de Carlos Alberto Torres. Para sair da fila, a diretoria corintiana trouxe nos anos seguintes nomes como Vaguinho, em 1971, e Geraldão, além de promover jogadores da base como Vladimir. Além da interminável fila de grandes conquistas, o Corinthians também não conseguia chegar, com frequência, a finais de grandes torneios. Ficou de 1957 a 1974 sem decidir o Campeonato Paulista. Em 1974, havia grande esperança de se quebrar o jejum na final estadual contra o Palmeiras. Mas o rival acabou vencendo os corintianos, o que precipitou a saída de Rivelino para o Fluminense. Corinthians e Rivelino acabariam encontrando-se na semifinal do Campeonato Brasileiro de 1976, contra o Fluminense, em 5 de dezembro, naquela que é uma das partidas mais marcantes da história corintiana. Dezenas de milhares de torcedores alvinegros viajaram para o Rio de Janeiro para assistir o duelo no estádio do Maracanã, que acabou dividido entre os corintianos e fluminenses. Aquele momento acabou conhecido como a invasão corintiana ao Maracanã. A consagração daquele dia célebre para os corintianos veio como a vitória sobre o clube carioca nos pênaltis, após empate de 1-1 no tempo regulamentar. Na decisão do Brasileiro, o Internacional derrotou o Corinthians em Porto Alegre. No começo de 1977, o presidente corintiano Vicente Mateus trouxe Palhinha, do Cruzeiro, por uma quantia recorde para a época, 7 milhões de cruzeiros. O jogador tornaria-se um dos ídolos da Fiel naquele período. Menos de um ano depois de invadir o Maracanã, o Corinthians viveria uma de suas noites mais inesquecíveis em 13 de outubro, com a conquista do Campeonato Paulista, que se tornou um dos títulos mais importantes da história corintiana, pois representava o fim de quase 23 anos sem ganhar competições oficiais. Na última das 3 partidas, contra a Associação Atlética Ponte Preta, o título veio com o gol de Basílio, no segundo tempo. Para 1978, a diretoria do clube contratou Sócrates, que pertencia ao Botafogo de Ribeirão Preto e acabaria por ser considerado um dos maiores craques da história do alvinegro. Outro que chegava naquele ano ao clube e seria ídolo no timão era Birubiru. Em 1979, o Corinthians voltaria a vencer o Campeonato Paulista contra a mesma Ponte Preta. No início de 1981, o presidente Vicente Mateus foi buscar pessoalmente na Arábia Saudita o meio-campo Zenon, que havia se destacado no Guarani Futebol Clube em temporadas anteriores e assumiria a camisa 10 do Corinthians, no lugar de Palhinha. Mas após não conseguir um bom desempenho no Campeonato Paulista daquele ano, que era classificatório para o Campeonato Brasileiro do ano seguinte, o clube teve de jogar a Taça de Prata, espécie de segunda divisão, do Campeonato Brasileiro, em 1982. Os resultados ruins em campo levaram a mudanças na diretoria com a saída de Vicente Mateus, e os jogadores passaram a ter papel ativo nas decisões do clube. Tudo era resolvido pelo voto, das contratações ao local de concentração. O período ficou marcado como a democracia corintiana. As mudanças surtiram efeito. Em 1982,
quando liderados pelos ídolos Sócrates, Vladimir, Casagrande, Birubiru e Zenon, o clube conquistou o Campeonato Paulista em cima do São Paulo, que tentava o tricampeonato na competição. No ano seguinte, o Corinthians repetiria a final contra o rival e uma vez mais conquistaria o torneio. Ainda naquele ano, o Corinthians havia aplicado a maior goleada da história do Campeonato Brasileiro, um acachapante 10-1 sobre o Tiradentes, do Piauí, com 4 gols de Sócrates. No ano seguinte, a equipe corintiana não conseguiu seu quarto tricampeonato paulista, tendo perdido o título para o Santos. Já pelo Campeonato Brasileiro, o time do Parque São Jorge fez sua melhor campanha desde o vice-campeonato da edição de 1976 e chegou à semifinal. O plantel alvinegro foi eliminado pelo Fluminense, mas a campanha é também lembrada pela goleada por 4-1 sobre o Flamengo de Zico e companhia. Em 1985, já sem Sócrates em seu plantel e com o fim da democracia corintiana, a nova diretoria corintiana apostou na consolidação de uma grande equipe, com as contratações de Leon, que deixou o Grêmio como o jogador mais caro do futebol brasileiro até então, Serginho Chulapa e Dunga, que se somavam a reforços do ano anterior, como Carlos, Edson e Juninho, contratados da Ponte Preta, e aos bem estabelecidos Vladimir, Birubiru, Zenon e Casagrande. O grande time, porém, só ficou no papel no Campeonato Brasileiro. O Timão foi eliminado antes das semifinais, e no Campeonato Paulista, a equipe ficou apenas em quinto lugar. Nos anos seguintes, o clube renovou-se com um elenco de jogadores como o volante Wilson Mano e o zagueiro Marcelo, além de apostar em jogadores formados nas categorias de base corintiana, como o goleiro Ronaldo, o volante Márcio Bittencourt e o atacante Viola. Assim, o Corinthians voltaria à conquista do Campeonato Paulista. Em 1990, o Corinthians conquistaria um dos títulos mais importantes de sua história. Com uma equipe dirigida pelo técnico Nelsinho e liderada em campo por Neto, que se consagraria como o grande ídolo corintiano, o clube faturou seu primeiro campeonato brasileiro, vencendo na decisão o São Paulo. Em janeiro de 1991, o Corinthians ganhou a Supercopa do Brasil, tendo enfrentado o Flamengo, vencedor da Copa do Brasil de 1990, ganhando por 1-0, gol de Neto. No final do mesmo ano, Vicente Mateus deixava a presidência corintiana. Sua esposa, Marlene Mateus, assumiu o clube e ficaria no cargo até 1993. Em 1993, em nova eleição, o presidente escolhido seria Alberto Dualib, e o clube conquistaria nos anos seguintes o Campeonato Paulista de 1995 e o seu primeiro título da Copa do Brasil, de forma invicta, cuja vaga conquistou após vencer a Copa Bandeirantes, no ano anterior. O meia-atacante Marcelinho Carioca foi um dos grandes destaques dessas conquistas e despontaria a partir dali como o grande ídolo do clube. A era do Alib foi marcada por parcerias com grupos privados, Banco Excel, 1997, Ricks, Muse, Tate Furst Incorporated, de 1999 a 2001, e MSI, de 2005 a 2007, que levaram muitos recursos financeiros ao clube, conquistas e polêmicas. Entre grandes nomes que defenderam o clube, destacam-se Gamarra, Rincon, Vampeta, Edilson, Ricardinho, Kleber e Dida no elenco entre 1998 e 2000, e Carlitos Tevez, Mascherano e Neymar no time de 2005 e 2006, entre outros nomes. Já em relação a títulos, o clube conquistou mais 3 edições do Campeonato Brasileiro de Futebol, 1998, 1999 e 2005, 4 do Campeonatos Paulistas, 1997, 1999, 2001 e 2003, a Copa Bandeirantes, na sua única edição, em 1994, uma Copa do Brasil, em 2002, além do primeiro Campeonato Mundial de Clubes, em 2000, a maior conquista desse período. Primeiro torneio do gênero organizado pela FIFA, o Corinthians superou os rivais de chave rasa Casablanca, Real Madrid e Al Nassr, e venceu a final contra o Vasco da Gama,
na disputa por penais, sagrando-se o primeiro campeão mundial pela FIFA. No ano de 2016, o Alvinegro iniciou a preparação da temporada disputando a segunda edição da Florida Cup. Destaque para a vitória de 3-2 sobre a equipe ucraniana Shakhtar Donetsk. Com o desmanche do elenco campeão brasileiro do ano anterior e a saída do técnico Tite para a seleção brasileira, foi eliminado nas semifinais do Campeonato Paulista, eliminado nas oitavas de finais da Copa Libertadores e nas quartas de finais da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro ficou na 7ª posição, cuja classificação assegurou vaga na Copa Sul-Americana do ano seguinte após 10 anos de ausência na competição. O ano de 2017 iniciou com um vice-campeonato no torneio amistoso internacional da Florida Cup. Ainda no primeiro semestre ficou na 4ª fase da Copa do Brasil, além da 28ª conquista do Campeonato Paulista. No segundo semestre ficou nas oitavas de finais na Copa Sul-Americana, encerrando o ano com a 7ª conquista do Campeonato Brasileiro. O ano de 2018 teve um feito histórico, com a 29ª conquista do Campeonato Paulista, sobre o arquirrival Palmeiras, ainda mais na arena deles. Depois de perder o primeiro na Neoquímica Arena, o Coringão conseguiu reverter o placar por 1-0 e vencer a decisão nos pênaltis. Já o ano de 2019 reservou outra marca histórica, a 30ª conquista do Campeonato Paulista, sobre o São Paulo, jogando em casa. Depois de muito tempo o Corinthians conquistava novamente um tricampeonato estadual.